Nessa quarta-feira eu recebo de forma virtual o doutor Maurício Vitor, ele que vai falar então sobre os direitos do consumidor nesse momento, tá? Nessa hora de comprar o material escolar. Afinal de contas, doutor, quem tem filho em casa sabe muito bem que pode ser uma dor de cabeça enorme a hora de ir às compras para comprar aqueles itens na lista. E eu quero começar tocando exatamente nesse assunto. Itens na lista. O que a escola deve solicitar? O que o pai, a mãe deve comprar? Pode deixar de comprar algum produto que está sendo exigido, então, pelo colégio? Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores que nos honram com as dúvidas que resultam em reportagens e nos nossos comentários, a fim de que possamos aí contribuir para construir um melhor mercado de consumo. Momento delicado mesmo, Pierre, início de ano letivo, já passamos aí em grande parte pelo período de matrícula, sempre há aquela dúvida em relação ao pagamento de valor de matrícula, de reserva, e aqui a gente tem que pontuar que a anuidade escolar pode ser dividida em 11, 12, 5, 13 parcelas, mas é o preço da anuidade, não pode ter nenhum valor extra nesse sentido. Em relação ao material escolar, que é a dúvida aí pontuada, né? E que inclusive ouvimos ali a representante do PROCON no estado do Paraná, a experiente e dinâmica Cláudia Silvano, informando, e os pais precisam se atentar a isso, que há materiais escolares que não podem ser pedidos em listas coletivas, ou seja, de forma que os alunos tenham que fornecer ao colégio. E há alguns itens muito claros, Pierre, como papel higiênico, toalhas de papel, escovas de dente, qualquer coisa que seja para o uso coletivo ali, é bom. Resma de papel, por exemplo. Pede 5, 6 resmas de papel. Aquelas resmas de 100, de 500 folhas, não é permitido. Os materiais a serem adquiridos pelos pais têm que ser aqueles que se encontram dentro do plano pedagógico para o ano letivo. O que é o plano pedagógico? A escola, ao planejar o seu ensino, planejar a administração do conteúdo programático, as matérias que precisarão ser ministradas aos alunos, ela planeja de um determinado modo. Dentro desse modo, tem os materiais que ela vai utilizar. Aquilo que for de uso individual e exclusivo do aluno, ele tem que ser feito, sim, pela lista de materiais e compra pelos pais. Mas há muitos desses materiais do plano pedagógico são obrigação da escola, porque são de uso coletivo. Vamos lá, a grosso modo, assim, carteira, quadro, detergente, limpeza, papel higiênico, água, tudo isso fica claro para nós, né, Pierre, que se trata de material de uso coletivo que já compõe, e aí é que está a razão do impedimento, já compõe a planilha da anuidade escolar. Então, a escola já está cobrando aquilo. E não é justo, então, que ela exija que os alunos tragam esse material nas suas listas de materiais para que a escola tenha uma economia em relação ao valor que ela já está colocando na mensalidade escolar. Pois é, o senhor tocou num ponto muito importante, que são alguns pedidos que não fazem tanto sentido assim. Por exemplo, na minha época de estudante, já faz algum tempo, eu já cheguei a ver na lista, ou conversando com minha mãe, coisas como copo descartável, um papel higiênico, coisas que antigamente até faziam parte da lista de produtos que a família deveria comprar para levar para a escola, mas que, principalmente nos dias atuais, não são permitidos, né, doutor? Então, se um pai ou uma mamãe vê um desses produtos que não fazem parte desse plano pedagógico, devem entrar em contato, então, com algum órgão. E que órgão seria esse, doutor? Bom, eu orientaria inicialmente, né, primeiro a atenção dos pais, porque às vezes na correria de início de ano, os pais acabam não se atentando para isso
e pagam 2 vezes. Porque é isso que acontece, né, Pierre? Pagar 2 vezes. Aquele material está na planilha de custos que compõe a anuidade escolar, que está sendo cobrada dos pais para manter os alunos nas escolas, e há a cobrança daí para a entrega do material individualmente. Então, o primeiro passo é verifique o plano pedagógico, faça a comparação. É uma forma de participação dos pais na vida escolar dos filhos, porque ali você vai entender, inclusive, o que o seu filho estará aprendendo durante o ano. E aí você vai distinguir aquele material que não poderia estar sendo cobrado ali. Bom, tem material que não deveria? Penso que o primeiro passo é discutir com a própria direção escolar e, sendo possível, Pierre, com os pais dos outros alunos, através de uma associação de pais, através das conversas individuais, né, que possam haver entre pais, amizade, mas não sendo possível que a escola entenda de forma breve, rápida, que você não tenha um incômodo, que você possa resolver facilmente, imprescindível que você procure os PROCONs municipais que vão, então, efetuar uma fiscalização naquele estabelecimento de ensino e resolver esse problema para você e para todos os pais. E mais que isso, enquadrar aquele estabelecimento que está tentando tirar proveito, às vezes, justamente deste momento, né? Momento em que os pais estão, às vezes, até empolgados com a matrícula do filho, com o aprendizado do filho, e, neste momento, não fazem algum filtro. Os que fizerem vão estar contribuindo para todos os demais e para que o próprio estabelecimento aprenda a se manter dentro das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. É prazeroso você matricular os filhos, é prazeroso você ver os seus filhos aprendendo, mas é imprescindível que haja uma transparência e honestidade na relação. Você de sua parte e a escola da parte dela. E para isso, nem que seja necessário você efetuar qualquer notificação aos órgãos de defesa do consumidor, você deve fazê-lo para que se mantenha assim a relação. Além dos PROCONs, lembramos sempre, né, Pierre, existem as possibilidades de registro eletrônico no consumidor.gov.br e no reclameaqui.com.br. Todos esses registros podem e devem ser feitos porque eles contribuem para a criação de estatísticas e de feedback, inclusive em relação à escola que, se tiver um problema ali e conseguir resolver e não mais se pautar, terá lá um ranqueamento positivo e isso facilitará a vida de todos nós consumidores. Agora, doutor, quais cuidados os consumidores devem adotar na hora de comprar os produtos? Isso é importantíssimo, Pierre. O primeiro passo é não comprar no primeiro estabelecimento que encontrar, porque há diferença de marcas, de durabilidade e principalmente de preços. Então, examine. Nessa época é muito comum a distribuição de panfletos, folders, propagandas em TV, rádio, jornal, todo tipo de comercial e até nas redes sociais com a afirmação de preço de determinados produtos, preço, qualidade. Registre tudo isso, porque na hora que você for fazer a aquisição, você vai exigir que seja vendido aquele produto pelo preço ofertado. A oferta vincula o fornecedor. Então, faça seus orçamentos, amealhe, guarde aí todo tipo de registro de preço para você fazer as anotações e exigir a compra por aquele preço. Aliás, nesse ponto, Pierre, um importante detalhe, porque vivenciei ontem, numa fila de supermercado, uma situação do gênero. Está lá na gôndola o preço de um produto num determinado valor e no caixa o consumidor que estava bem à minha frente foi comprar, passou a um preço maior. Aí ele, no momento, exigiu, olha, eu vi na prateleira, portanto, saiu um funcionário do supermercado correndo, foi lá dentro, olhou realmente, trouxe o cartaz que denunciava que o preço estava em oferta. E o consumidor levou o produto por aquele valor que ele tinha visto na prateleira. Então, exija o seu direito. Para não ficar só nessa, quando eu cheguei em casa, eu fui conferir a minha notinha
com o que eu tinha visto nas gôndolas e encontrei pelo menos 2 produtos que custaram mais caro na nota do que estava na gôndola que eu tinha observado. Então, o consumidor tem que prestar muita atenção nesses detalhes e depois exigir aquilo que ele registrou e que ele tem lá como prova de uma oferta publicitária. E é muito importante, de fato, exigir até para reforçar essa relação positiva entre a parte que está vendendo, o comerciante, e também a parte que está comprando o cliente. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Até a próxima semana para que possamos debater mais assuntos importantes para os consumidores de casa. Obrigado, Pierre. Obrigado, equipe. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Que a gente possa estar contribuindo cada vez mais aí para a melhora do mercado de consumo no nosso litoral, na nossa região metropolitana, em todo o Paraná, para que possamos ser sempre felizes aí nesse mercado e nessa atividade de consumir, né? Às vezes a gente consome por necessidade, às vezes por gosto, prazer, e seja como for, é importante que a gente possa fazê-lo sempre da melhor forma e sem incômodos. Obrigado a todos, obrigado aos nossos telespectadores que nos honram aí com a audiência e até a próxima semana, Pierre. Até, um abraço.